imagem do Apocalipse. Se nós tínhamos as situações de tribulação, de guerra, de catástrofes, entre outras situações que estão permeadas dentro do livro do Apocalipse, agora vamos poder dizer assim, que agora existe uma promessa apocalíptica, uma promessa em que nós podemos andar sobre as águas, caminhar nessas águas puras, cristalinas, ou seja, que nós podemos descansar. Parece que mistura-se assim uma salmodia, né, como nós ouvimos os salmos, promessas de força, promessas de graça. Então, a partir daí, nós vamos ter esse descanso em Deus, vamos dizer assim. E então, essa leitura, ela mostra a morada de Deus e a morada dos homens diante da perseverança, diante das situações que foram colocadas. Então, o cristão, perseverando diante das tribulações, diante de todos os sinais que aconteceram na vida do cristão, há também esse sinal importante. Então, no capítulo 21, nós já podemos descrever aquilo que já está também no livro de Isaías. Vi, então, um novo céu e uma nova terra. Então, para essa perspectiva apocalíptica, agora é uma nova realidade para aquele que fez uma experiência em Cristo Jesus. Aquele que perseverou em Deus, agora participa dessa nova realidade. Parece que vai trazer para nós uma realidade simplesmente celeste, da glória. Embora ela também traga isso, mas também nós podemos dizer assim que fruto disso é a justiça divina. Diante dos evangelhos durante esses dias, o próprio evangelho dizia que a justiça de Deus, ela não falha, e não falha nunca. Portanto, todo esse discurso escatológico, esse discurso que nós ouvimos no livro do Apocalipse, é também o cumprimento da justiça em Deus. Então, nós vamos ver diante desses textos. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para seu esposo. Então, essa imagem também da nova Jerusalém. Existia um céu e uma terra, existia uma Jerusalém, uma terra prometida por Deus, desde o Antigo Testamento. Então, a gente não consegue ler o Apocalipse sem essa ideia das promessas de Deus. Deus prometeu uma terra, uma descendência. Então, terra e descendência, ela vem se cumprir no livro do Apocalipse de modo pleno. Agora, essa terra não é simplesmente a Jerusalém, agora é a nova Jerusalém. Então, a partir de Cristo Jesus, é possível visualizar essa nova Jerusalém. Então, Jesus é o cumprimento da promessa. Só é possível visualizar essa nova Jerusalém, esse novo céu e essa nova terra a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esta é a promessa diante dessa plenitude. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus com eles será o seu Deus. É uma outra promessa também do Antigo Testamento. Deus quer reunir um único povo, alguém que era não povo, o povo do deserto, aqueles que não eram povo, agora Deus, a partir de Moisés, antes também podemos dizer assim, a partir de Abraão, depois de Moisés, quer reunir um único povo para ser diante desse Deus. Mas esse projeto, vamos dizer assim, ele foi fracassado. Essa antiga aliança estabelecida de Deus com o homem foi fracassado não por Deus, mas porque o ser humano se distanciou desse Deus. Em Cristo Jesus há uma nova aliança. Ele é a nova e eterna aliança. Portanto, a gente está falando aqui também dessa nova e dessa eterna aliança, nessa eternidade, que agora existe uma nova promessa que é eterna. Um novo céu, uma nova terra,
uma nova Jerusalém. Por isso, esse texto vai trazer um resgate daquilo que nós ouvimos no livro do Êxodo, para que nós possamos viver o cumprimento pleno dessa promessa. A morte, ou melhor, ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, não haverá nem luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Eis que passaram todas as coisas. Agora, as coisas são novas. Então, essa promessa em Cristo Jesus é viver o novo, a novidade que é Ele mesmo. Então, eis que tudo se faz novo em Cristo Jesus. Então, este texto também marca essa passagem. Não há sofrimento, não há dor, não há angústia. Assim também é o quê? A eternidade. Diante de Deus não há mais sofrimento, não há dor, não há angústia. Essa promessa também diante da glória. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Depois ele disse: escreve, pois essas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água vivificante. Da onde que a gente consegue ouvir esta água da fonte? Há muitos textos do Evangelho que Jesus vem colocar como a água viva, principalmente no Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a água viva. Diante do encontro de Jesus com a samaritana, o próprio Cristo, ele diz: olha, dessa fonte você vai voltar a ter sede. Da água que eu lhe der, nunca haverá mais sede. Portanto, aqui nós estamos falando da glória sim, mas também na participação desse Cristo Jesus, nós temos uma certeza. Ele é a fonte da água perene que nós possamos beber, e desta fonte nós nunca mais teremos sede. Deste pão que é Ele, nunca teremos fome. Então, essas imagens do Evangelho de João também são trazidas dentro desse contexto. Perceba todas as vezes que Jesus ele se coloca no Evangelho de João diante desta água viva, desta fonte. Diante do povo do deserto, qual era a maior necessidade de um povo do deserto? A água, né? A água é a maior necessidade. Quando se tinha água, se tinha prosperidade, era sinal de graça, era sinal da benevolência de Deus. Então, quando se encontra a água, se encontra a benevolência de Deus. Então, essa perspectiva também deve ser considerada. Ele vem se apresentar como a fonte, a água. Então, esse texto ele vem marcar, vem reconciliar, vamos dizer, todas as coisas. Então, é muito interessante. É uma identidade plena, vamos dizer assim, é uma consideração final, vamos dizer assim, de todos os textos bíblicos. Aqui nós já fizemos um resgate podemos fazer desde o Gênesis até os próprios evangelhos. Aqui nós pegamos textos de Isaías, textos do Êxodo, textos do Gênesis, de João, entre outros textos. Portanto, aqui, o que João está querendo fazer? Reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus. Ele é o centro da fé. Ele é o Alfa e o Ômega. Aquilo que constantemente está falando do livro do Apocalipse está sendo dito aqui, dentro desse texto. Então, Jesus vem reconciliar todas as coisas e mostrar a centralidade. Aquele que está sentado no trono, de novo, né? Disse: eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, pois, essas palavras que são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: está feito, né? Aconteceu. Esse está feito significa também o ato criador de Deus. Quem fez as coisas? Quem criou? Senão a Trindade. Está feito. Ou seja, Deus fez todas as coisas. Ele que reconcilia tudo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A quem tiver sede darei da graça da fonte vivificante. Essas coisas serão a herança do vencedor, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A herança do vencedor. Então, todas aquelas tribulações, todas aquelas situações citadas dentro do livro do Apocalipse, vamos dizer assim, faz parte da batalha do cristão, faz parte do exercício da fé, do combate da fé, como diz São Paulo, faz parte da corrida que nós temos. Então, vivenciar e perseverar diante das situações faz parte da vida do cristão. Então, ao vencedor, essa promessa belíssima, de fazer parte plena desse projeto em Deus. E assim, podemos dizer, eu serei seu Deus e ele será meu filho, o próprio Deus, nesta benevolência. Quanto aos covardes infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente do fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Então ele disse, o prêmio do vencedor e também daquele que não viveu a graça de Deus. Então aqui também está um desígnio daquele que não está na graça de Deus. Ficou claro aqui? Sim? Então, depois ele vai trazer esta imagem da Nova Jerusalém. O que é esta Nova Jerusalém? Esse novo céu e essa nova terra. Eu vou ler uma parte para a gente pensar o texto, né? Depois veio até mim um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as últimas pragas. Ele falou comigo e disse, vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem que é a esposa do Cordeiro? A noiva. Quem que é? A igreja, né? Então, a igreja, ela é a esposa do Cordeiro. Então, essa imagem dessa relação entre o Cordeiro, o Cristo e a igreja, ela é muito pertinente desde o início do Apocalipse. Então, este mostrar, né, a noiva, ele está mostrando realmente essa realidade do que é a igreja desse caminho escatológico. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha grande e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado do norte, 3 portas do lado do sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre a muralha e sobre elas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, essa reconciliação, novamente, né, das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos. A igreja, ela é apostólica. Então, essa imagem mostra para nós a característica daquilo que nós professamos na nossa fé. Nossa igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Dentro desse texto, nós conseguimos achar claramente a identidade da nossa igreja. Ela é una. Aqui é a reunião de todos eles, os congregados. Dentro do livro do Apocalipse, nós achamos toda essa identidade. A reunião dos eleitos, né? Nós lemos anteriormente os eleitos de Deus, quem faz parte desses eleitos, os santos, os apóstolos, todo o povo de Deus. Então, essa unidade, né? Não uniformidade, porque a igreja ela tem os seus dons e seus carismas. Nós não somos uniformes, nós temos e somos ricos em dons e carismas, em ministérios, e por isso a nossa igreja ela é una na diversidade de dons. Por isso, também isso aparece no livro do Apocalipse. Ela é santa, esta comunhão entre o céu e a terra. Nós podemos sentir a graça de Deus nessa liturgia celeste. Sábado nós vamos rezar
a missa de finados é um momento dessa comunhão entre o céu e a terra plena. Nós que temos esperança do julgamento no último dia e, portanto, nós esperamos que também nossos entes queridos possam ir na glória de Deus, estejam na glória de Deus. Por isso, nós temos essa relação entre o céu e a terra, esta relação nossa. Portanto, nós também acreditamos nessa igreja santa, apostólica, né, dos apóstolos. Ela é alicerçada. Aqui nós vimos claramente a imagem dos alicerces, das portas e dos alicerces da igreja, que ela é dos apóstolos. É os apóstolos que são o alicerce da fé. Então, com certeza, João quis mostrar às comunidades a identidade dessa igreja. E, portanto, ele tinha que dizer, ela vem dos apóstolos. Fugir dos apóstolos é sair do quê? Dos limites da igreja que estão alicerçadas dentro da vida da igreja. Então, não saia dos limites dos apóstolos. Você vai estar fora dela. A igreja, ela é apostólica. E por isso, nós temos essa identidade apostólica. Há muitas pessoas hoje que querem sair da identidade apostólica. Portanto, por si só já estão excomungados. É excomunhão, ou seja, eu estou fora da comunhão entre a igreja, porque eu não acredito numa igreja apostólica. Então, não acreditar numa igreja apostólica é deixar de lado o quê? Os alicerces. É sair pelas portas. O que está sobre as portas, senão as tribos de Israel, os apóstolos? Portanto, a nossa fé é apostólica. É isso que caracteriza a nossa igreja. Fora dela, não há a vida sacramental, não há a identidade a partir da tradição. Então, deixar a igreja apostólica é deixar a tradição da igreja, é deixar todo um alicerce. Então, isso também é permeado nesta imagem. Depois, no versículo 15. Aquele que estava falando comigo usava uma vara de ouro para medir a cidade, as portas e a muralha. A cidade é quadrangular, com um comprimento igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. O anjo mediu a muralha, 144 côvados de altura, em medidas humanas usadas pelo anjo. Essas medidas elas estão multiplicando, 12 vezes 12. Então, é a totalidade das tribos de Israel vezes 12. Esta nova humanidade. Ele está falando do novo, desse novo povo de Deus. Papa Bento XVI, ele escreveu, quando ele era padre ainda, um livro belíssimo, se chama O Novo Povo de Deus. Ele traz claramente algumas imagens como essa, nessa perspectiva. Então, a igreja, o novo povo de Deus é um povo alicerçado pelos apóstolos. No capítulo 22, ele mostrou-me um rio de água vivificante. Então, retorno desta imagem do rio, o qual brilhava como um cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, em ambas as margens, o rio cresce a árvore da vida, frutificando 12 vezes por ano, produzindo cada mês o seu fruto, e suas folhas servem para curar as nações. Olha só que imagem belíssima, né? Essa água que brota do trono e do Cordeiro, e aí ela vem de novo essa imagem dos 12, aonde esta água ela vem, né? ela vem frutificar e vem curar. A nossa igreja, ela traz esta imagem desta água. A partir dessa vida apostólica, nós podemos receber as curas. O que é o sacramento, senão a vida da cura, da alma e do corpo? Se nós pensarmos, por exemplo, a unção dos enfermos, o sacramento da cura, né, do corpo e da alma, né, essa identidade sacramental que não pode ser perdida dentro da igreja. Muitas pessoas procuram tantas coisas na igreja e às vezes não procuram a vida sacramental.
Às vezes as pessoas dizem assim, a igreja ela é sacramentalista. Tem gente que diz assim, né? Não sei se já ouviram. Graças a Deus, se nossa igreja fosse pelo menos, se nós possamos ser pelo menos sacramentalista, viver dos sacramentos. Se possamos ser assim. Então, há essa crítica da igreja ser sacramentalista, né? Então, eu acredito que nós ainda não somos sacramentalistas, porque nós não vivemos bem cada sacramento. Ainda nós precisamos saborear mais ainda a vida sacramental. Viver bem o sacramento da confissão, celebrar a confissão, né? Viver esse momento, a Eucaristia, o sacramento da unção dos enfermos, os sacramentos de serviço, o matrimônio, a ordem, a preparação para o matrimônio, o pós-matrimônio, né, o momento matrimonial. Então, eu acredito que a gente precisa viver melhor ainda cada sacramento, saborear mais ainda. Então, esta identidade, ela brota como um rio. E ela vem nos trazer esta cura, essas folhagens, essa beleza que só a igreja tem a trazer. Então, essa imagem vem no resgate lá do Antigo Testamento. Conseguem visualizar essa imagem antiga? Do livro? Não. O livro de Ezequiel, o livro que vem trazer a imagem do templo, né? A água que sai do templo, né? Que da onde ela brota, ela vai brotando vida, né? Ela vai dando folhagens, né? Essa imagem que nós trazemos dentro do templo, né? A água que sai do lado do templo, do altar do templo. Então, essa mesma imagem agora de uma forma nova, através do trono, através agora desta imagem, dessa relação da esposa e do cordeiro. Então, agora nós temos esse novo céu e uma nova terra, uma nova identidade daquilo que é essa perspectiva. Então, eu não consigo ler o Apocalipse sem a gente pensar em uma comunidade cristã que está iniciando a sua fé, que está trazendo agora uma nova identidade, que ela não é simplesmente uma identidade judaica cristã, mas propriamente cristã. Então, claro, se apropriando de toda a vida do judaísmo, mas agora através dessa novidade, esse novo céu e uma nova terra. Então, João está querendo dizer, não tenham medo de abraçar essa novidade de Cristo Jesus. Não tenham medo de abraçar essa esposa e o cordeiro. Então, essa forma esponsal agora que eles precisam realmente consolidar a vida deles. Então, essa imagem, ela também é descrita. No capítulo 22 ainda, depois, a vinda de Cristo. Então, ele me disse essas palavras, versículo 6. Ele me disse, essas palavras são dignas de fé e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia desse livro. Interessante. Ele mostrou uma imagem da glória, mas ainda ele vem. Quer dizer, ele está falando ainda de uma realidade, de uma glorificação da igreja terrena. Porque ele virá ainda. Então, ele antecede essa imagem da Nova Jerusalém, mas depois ele fala da vinda. Então, ao mesmo tempo que ele está falando de uma imagem da Nova Jerusalém celeste, ele estava falando de uma realidade da igreja, a Nova Jerusalém. A Jerusalém antiga foi destruída com o templo, né, vamos dizer assim. A imagem de Jerusalém é do templo. Algumas denominações quiseram reconstruir o templo. Então, qual é o novo templo levantado? Não é mais esse templo de Salomão, mas agora é o Cristo. É o Cristo que é levantado. Agora a nova igreja é alicerçada em Cristo Jesus.
Não há mais as características daquele templo. Agora há um novo templo, o próprio Cristo. Depois, no final, no versículo 8, eu, João, sou quem viu e ouviu essas coisas. E tendo ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que a mim tinha mostrado. Mas ele me falou, não faças isso. Eu sou servo como tu, e como tu teus irmãos e os profetas e aqueles que guardam as palavras desse livro. É a Deus que deves adorar. E Jesus disse-me, não deixes sob sigilo as palavras da profecia desse livro, pois o tempo marcado está próximo. O malfeitor continue fazendo mal, sujo e continue a sujar-se o que o justo continue praticando a justiça. E o santo santifique ainda mais. Eis que vem em breve, trazendo comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, assim poderão dispor da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os libertinos, os assassinos, os idólatras, todos os que amam a mentira e a praticam. Então vejam, essa imagem de novo, ela vem sendo trazida. Quando ele fala da recompensa daqueles que estão fora desse projeto da graça, aqui também vem essa imagem, junto também com essa imagem do Alfa e do Ômega. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar esse testemunho sobre as igrejas. Eu sou o rebento e a raiz de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve também diga, vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água vivificante. Para todo que ouve as palavras da profecia desse livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão aqui descritas. E se alguém retirar algo das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que se encontra descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, eu venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Então, olha só, esta imagem litúrgica, não podemos retirar nem colocar, vai existir consequência se eu retirar ou entender que aquilo não serve. Então, a palavra de Deus no todo, no sentido do Apocalipse, ele está dizendo, se retirar, as pragas que foram mostradas aqui vão acontecer, então vamos deixar como está. Não vamos retirar e nem colocar nada. Então, esta também é uma perspectiva que João traz às igrejas. Então, essas são as imagens que nós podemos descrever desse texto. O que nós podemos dizer que ficou dentro dessa perspectiva, do livro do Apocalipse? Primeiro, ele quer falar a uma realidade, a um povo de Deus que está em uma igreja. Então, para descrever a igreja, ele descreve as igrejas, ele fala sobre todas as igrejas, na perspectiva de 7 igrejas, ele fala da realidade eclesial. Ele vem falar de um contexto da revelação divina, então Deus que se revela, à medida que eu vou adentrando, perseverando da minha fé, Deus vai revelando na história, se revela no tempo, se revela em minha vida. Então, Deus que se faz presença e se vai revelando em mim. Então, essa perspectiva também é importante. Depois, essa relação da esposa, do cordeiro, o Espírito também que aparece. O Espírito e a noiva diz, vem. Então, a igreja, ela não está separada do Espírito Santo. O Espírito Santo é que conduz a igreja.
é a máxima que nós podemos ter e a segurança como igreja nós temos. É o Espírito Santo que a conduz. É o Espírito Santo que vivifica toda a igreja. Ela que dá vitalidade. E nós podemos beber dessa fonte que a igreja nos traz. Então essa imagem, ela também é descrita. Sim. Sim. Agora, eu acho interessante que em Efésios fala, ele fez apóstolos, outros pastores, Sim. bispos, Doutores. e os nossos bispos, eles utilizam o termo sucessor dos apóstolos, mas nunca usa o título apóstolo que hoje nessas igrejas Sim. a luta está acontecendo aí, né? Por que isso? Por que a igreja considera os apóstolos 12 e não detém mais isso? Porque a única sucessão clara que a gente ouve e aprende até na catequese é o Papa, o sucessor. Sim. O Papa é o próprio Pedro, né, o próprio Cristo. E os bispos, eles dizem sucessores dos apóstolos. Você diz justamente isso. A única sucessão apostólica, vamos dizer assim, o apóstolo em si é o Pedro, vamos dizer assim. Essa apostolicidade da igreja está resumida em Pedro. Havia toda uma questão que as pessoas diziam assim, a sucessão apostólica daquele bispo é a de Tiago, é de João, é de Judas, entre outros. Isso não existe, de alguma forma. Porque se eu nomear essa sucessão apostólica, ela não bastaria pela quantidade de bispos que se exige. Então, o ministério do bispo ele está intimamente ligado ao quê? A sucessão apostólica petrina. Então, ele é o maior entre os outros. A ele que é ligado todas as realidades. Então, essa realidade apostólica do bispo, ele está ligado ao quê? A apostolicidade do Papa. Então, a sua sede, Roma, ela é uma entre as outras, porém, na sua sucessão, maior do que as outras, porque ela é de Pedro. Cristo conferiu a Pedro essa sucessão apostólica, essa ligação entre o céu e a terra. Então, advém do quê? Do Papa. Porque se fosse assim, nenhum bispo poderia receber renúncia ou poderia ser nomeado pelo próprio Papa. Eles poderiam se autonomear ou renunciar, não precisando do Papa, dizendo de cada sucessão apostólica sua autonomia. Mas não funciona assim porque todos eles advêm do quê? Dessa sucessão petrina. É por isso que também é uma das situações que nós podemos perceber o cisma do Oriente e do Ocidente, justamente por não reconhecer em Pedro essa administração, esse governo petrino sobre as outras sedes que existiam, por exemplo, sobre os patriarcados. Eles não entendem, não entendiam isso. Então, cada patriarcado tinha sua autonomia administrativa. Então, eles não tinham essa perspectiva da sucessão petrina como suprema administração e governo. Então, o bispo governa esse lugar, por exemplo, aqui em Americana, Diocese de Limeira, ele governa, mas ele tem a sua autonomia administrativa, porém, em vista do quê? Da sucessão apostólica petrina. E por isso, ele tem que dar todo o respaldo a partir da tradição, do magistério e das escrituras, no qual Pedro, ou melhor, o Papa, ele é o supremo guardião. Ele é o supremo guardião. Os bispos, a eles são confiados também zelar pelo depósito da fé. Esse guardar, zelar pela manutenção dessa igreja.
Porém, quando isso não acontece, o quê? Existem as intervenções, a renúncia, existem as nomeações, nas situações de vacância, ou até mesmo situações que nós podemos perceber de idade, né, após 75 anos. Então, há situações em que, no sentido administrativo, ela advém do quê? Do Papa. Não pode vir da própria diocese. Uma diocese não pode se autonomear alguém bispo. Então, isso é muito claro. Isso é uma prova muito concreta daquilo que o César falou, né, nesse sentido. Então, qual que é o papel, né, do episcopo, do bispo? Ele tem o munus de governar, né, o munus de santificar. O munus apostólico não vem dele, vem do Cristo. E o vigário de Cristo, né, o Papa, ele tem essa autoridade para conferir essa administração desse munus episcopal nas dioceses, né, conferidas a eles. Então, isso é muito importante também. Pedro. Se você sai fora da basílica, você vê que a cúpula não está no mesmo alinhamento do triângulo aqui da igreja. Porque a ponta da cúpula, se descer um pêndulo, dá exato em cima da cátedra do Papa e debaixo da cátedra do Papa a cabeceira do túmulo de Pedro, mostrando assim essa ligação profunda, né, com Pedro, essa apostolicidade, né? É bonito de ver lá, né, e presenciar isso também. E acreditar nisso é acreditar nessa experiência, dessa ação do Espírito sobre a igreja. Porque senão ela era uma obra puramente temporal. E, portanto, ela estaria destruída já. Com tantas situações que aconteceram, tantas situações de fragilidade, já estaria destruída. Mas não é. É a ação do Espírito, é a ação da igreja. É a ação do Espírito sobre ela, em que nós podemos dizer, ela pode passar qualquer situação. Ela tem a sua continuidade nessa experiência, porque ela advém, né, do próprio Cristo que a fundou, o Espírito Santo sopra sobre ela e os apóstolos são esse alicerce. Portanto, repetindo, né, não é possível a gente nomear um bispo como um sucessor apostólico de Tiago, de João, de Judas e qualquer seja o apóstolo. Todos eles bebem da apostolicidade num todo. A apostolicidade. Né? Então, desse mandato do próprio Cristo, de zelar pela fé, pelo munus, de governar, de santificar. Então, esta perspectiva ela é muito importante dentro desta característica da igreja. Acredito que o livro do Apocalipse ele traz muito bem essa realidade da igreja, né? Essa ordem temporal e atemporal. Essas duas realidades que se encontram dentro daquele que persevera na fé. Isso é importante também. Então, nessa perspectiva, deixa eu ver se aqui se a gente... Nós temos alguns outros textos apocalípticos. É claro que a gente não vai conseguir ler outros. Depois, no texto aqui, que vocês, não sei se já tem, se alguém já tirou a apostila ou vai pegar ainda, aqui está descrito todos os textos. Mas eu queria chamar a atenção em alguns outros textos que podem ajudar a gente a pensar como são as características de outros textos, fora o Apocalipse, nessa descrição do Apocalipse.
Um deles, um texto muito forte, é o de Zacarias. O capítulo 12 ao capítulo 14. Vamos pegar o capítulo 13 de Zacarias, só para a gente pensar um pouco a característica desses escritos. É interessante que também o livro de Zacarias ele fala de uma restauração de Jerusalém. Todo o povo de Deus sempre esperou uma Jerusalém restaurada, uma Jerusalém renovada. Assim, em Cristo, tudo isso é possível. Então, é sempre preciso pensar uma renovação na vida da igreja, uma renovação na vida familiar, uma renovação na fé. Então, esta renovação ela é muito importante. Depois do capítulo 12, Jerusalém libertada e restaurada, no capítulo 13 se fala da fonte. Olha só, volta-se aquela imagem lá do Apocalipse da água viva e a imagem da fonte. Naquele dia, ou seja, eu estou falando de algo na perspectiva futura, né? Estará à disposição da casa de Davi e dos cidadãos de Jerusalém uma fonte para lavar os pecados e a impureza. Então, quem é esta fonte para lavar os pecados e as impurezas? Jesus, ele é a fonte viva. Então, Jesus é o cumprimento da promessa. Ele que vem o quê? Purificar todos os nossos pecados e as nossas impurezas. É assim que ele se apresenta. Então, todo o Antigo Testamento, ele é reconciliado em Cristo Jesus. Então, Jesus veio apagar todos os pecados. Esta era algumas das indignações dos mestres da lei e do fariseu. Como alguém pode perdoar os pecados? Como pode? Só sendo o novo Messias. E ele se mostrou. Eu sou aquele que estava lá no Antigo Testamento sendo o motivo do profetismo. Então, também isso aparece no livro de Zacarias. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, vou eliminar no país os nomes dos ídolos para que nunca mais sejam lembrados. Vou também suprimir a terra desses falsos profetas, o espírito corrupto. Ai, se alguém ainda quiser profetizar, seus próprios pais e mãe que o puserem no mundo, hão de dizer-lhe, já não tem mais o direito de viver, pois estás querendo falar mentiras em nome do Senhor. Seus próprios pais que lhe deram a vida é que vão trespassá-lo, porque tentou profetizar. Acontecerá naqueles dias que os profetas hão de se envergonhar das próprias visões e profecias, e não vestirão mais aquele manto peludo de contar mentiras. Dirão apenas, não sou profeta, sou agricultor. Esta terra é minha desde o tempo de criança. Um outro lhe dirá, mas e esses ferimentos na tua mão? Que significa? Ele responderá, eu me feri na casa de uns amigos. Então, nem que sequer eles irão colocar-se como culpados daquilo que eles fizeram. Então, esse trecho marca muito bem aquilo que é uma literatura apocalíptica do Antigo Testamento. Há outros livros também, o livro de Daniel, que mostra também a imagem de Miguel. Nós temos também o livro de Macabeus, em alguns trechos também mostram essas profecias, essa literatura apocalíptica, e também no Evangelho. O Evangelho que marca muito essa profecia, essa apocalíptica, é o Evangelho de Mateus, porque Mateus ele bebe de uma experiência judaica. Então, Mateus ele também vai trazer muito forte a literatura apocalíptica. Vamos pegar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24.
É o chamado sermão escatológico. Então, quando a gente fala de escatologia, de apocalíptica, o que a literatura apocalíptica vai falar? Dos finais dos tempos, do juízo, da escatologia, né, no sentido final das coisas. Então, há alguns temas que são pertinentes. Das provações que vão acontecer. Então, isso também é próprio da literatura apocalíptica. Nós vimos muitas provações que podem acontecer, que estão descritos no livro do Apocalipse: a peste, a fome, a pobreza, a injustiça, a opressão, a falta da tolerância religiosa em si, no sentido do cristão não poder professar a sua fé. Isso aparece no livro do Apocalipse, né? A perseguição aos cristãos, o martírio. No entanto, aqui nós temos um sermão escatológico. Jesus, ele vai antecipar no seu discurso, antes da sua paixão, morte e ressurreição, ele vai falar dessa realidade atemporal, portanto, daquilo que é a destruição do templo, aquilo que é as perseguições e as tribulações. Então, no capítulo 24, olha só Jesus, né, no início. Jesus saiu do templo e foi caminhando. Os discípulos se aproximaram para mostrar as construções do templo. Ele então declarou: estais vendo tudo isso? Em verdade eu vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então ele está antecipando uma apocalíptica sobre aquilo que aconteceu no templo de Jerusalém, que foi destruído. Por que a necessidade do templo ser destruído? Porque um novo templo foi erguido. Quem é o novo templo? É o próprio Cristo. A imagem do novo templo é Ele mesmo. Então, essa imagem também do novo templo. No versículo 3, quando então se sentou ao Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiam a ele em particular e perguntaram: dize-nos, quando será isso? Então eles queriam saber, estavam curiosos, né? Quando que vai acontecer isso? Quando que o templo vai ser destruído? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tomou a palavra e disse: cuidado para ninguém vos engane, pois muitos virão usando o meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Ouvireis falar de batalhas, notícias de guerra. Prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Então, Jesus está fazendo uma apocalíptica aí. Então, cuidado, haverão muitos falsos profetas que usarão o meu nome. É interessante quando teve a virada do ano 2000, né, quanta gente cometeram suicídio, né, achando que ia acabar o mundo, né? Os falsos profetas diziam, né, que iam acabar o mundo. Existia até um grupo, se eu não me engano, nos Estados Unidos, não sei se o César lembra, que na virada do ano todos eles tomaram um medicamento, né, e cometeram um suicídio coletivo, um grupo religioso. Então haviam e há muitos falsos profetas, né? Aquelas pessoas que ficam dizendo que vai acabar tudo, olha a guerra, isso, aquilo, está tudo destruindo, vai acabar. É claro que vai, mas tomai cuidado, vai dizer Jesus. Esse ainda pode ser não o fim. Então, Jesus usa, ele mesmo por si só quis dizer a cada um de nós esse cuidado. Então, ele por si só quis dizer daquilo que era apocalíptico e para que a gente pudesse manter a nossa prudência em tudo isso. Tem gente que vive só disso, só de um apocalipse do final do tempo. Se a gente vê previsão em tudo, que Nossa Senhora previu que vai cair isso, que vai morrer gente, que vai acabar o mundo tal ano.
Jesus mesmo disse, ele não disse o dia e nem a hora. Graças a Deus, né? Nem para a nossa morte, nem para o final dos tempos. Ele disse aqui, os discípulos queriam saber, quando será isso que acontecerá? Não, vamos vigiar, vamos ficar vigilante. Jesus, ele falava sempre da vigilância. Imagine se a gente soubesse, por exemplo, o dia da morte, soubesse que daqui 10 dias, um desespero, né? Como seria? No entanto, não seria algo natural. Portanto, a cada dia, a cada momento, nós temos que fazer a nossa preparação, viver o nosso caminho de santidade, não esperar para amanhã aquilo que a gente tem que fazer hoje como cristão, como aquele que está de vigilância, uma vigilância não estática, mas uma vigilância que caminha ao encontro de Cristo nosso Senhor. Então, é sempre preciso a gente pensar nessa possibilidade da escatologia, do final dos tempos, porque, olha, e aí, como será? Então, acredito que a Apocalíptica também nos traga esse pé no chão, no sentido de eu dizer, pode acabar hoje. Então, que eu possa estar não nos números daqueles lá que vão lá para o fogo, mas que possamos estar entre aqueles que perseveraram na fé. Então, isso é muito importante também. Eu vejo assim, existem as visões, são claras, algumas não são confirmadas pela igreja, a igreja tem certa prudência, então nem todas a igreja diz assim, isso é próprio, né? Em Fátima mesmo, a igreja nunca se pronunciou, embora os papas estiveram lá, João Paulo II e todas as situações. Eu vejo que o perigo está no que se faz com a mensagem. Às vezes se fala que aquela mensagem de Fátima, Nossa Senhora nunca disse aquilo. Então, a gente pode ler, né, no sentido de realmente trazer à luz da nossa fé, né, uma perspectiva de reconciliação com Deus, de alerta, de vigilância, porque essas aparições elas vão mostrar esse cuidado, essa vigilância. Acredito que muitas das coisas das aparições de Fátima estavam ligadas ao contexto de 1917, 18, 19, Primeira Guerra Mundial. Então, situações ali que existiam, N situações, o comunismo soviético, ali também o nazifascismo, estava acontecendo também já um início, né? Depois, na década de 40, isso é derrubado. Então, há muitas questões ali que estavam florescendo. Então, eu vejo que é uma resposta de Deus sobre a humanidade. Então, a humanidade trouxe um novo olhar de esperança. Quando uma mensagem ela não traz esperança, não traz paz, você duvida. Não é Nossa Senhora. Como Nossa Senhora pode trazer só tragédias, situações de calamidades? Né? Então, duvide, né? Porque Nossa Senhora é a rainha da paz. No entanto, às vezes há contradições, né, de situações. Eu lembro que Nossa Senhora de Fátima, a gente precisa pensar também, né, para a gente refletir. Ela diz que aquela ali seria a última das suas manifestações. Por fim, meu coração triunfará ali na última vez. Então, isso também trouxe muitas dúvidas e muitas situações com relação às outras aparições, né, no sentido de contradições. Então, é preciso, dentro da própria aparição, não pode haver contradições. Então, essas situações são estudadas com cautela. A questão é que nós podemos beber, né, dessas fontes, porém com muito cuidado, para que não se caia no sentido muito no sentido fatalista das coisas. E acredito que não é essa a proposta das aparições e nem mesmo de Nossa Senhora e assim da igreja. As fatalidades da coisa, parece que tudo está acabando hoje, né?
Claro que existe a preparação, precisamos estar vigilantes, mas a igreja já revelou tudo isso. Precisamos pensar a cada dia, né, aquilo que já nos é revelado, nos é proposto. Às vezes também há uma tendência de sair daquilo que é o comum, o habitual, para uma situação muito supérflua, de fuga, uma espiritualidade de fuga. Então, eu não li nem sequer o livro do Apocalipse, eu li os textos, mas eu vou enveredando por situações místicas que, às vezes, até mesmo, algumas pessoas acabam vivendo um espiritismo. Existe um vidente lá de Jacareí, por exemplo, ele começou a ter tanta visão que ele vê até os santos. Então, isso já virou o quê? O espiritismo. Isso já vai caindo de uma realidade que não traz a catolicidade, né, a apostolicidade em si. Até mesmo pela desobediência. As aparições que falam contra o Papa, por exemplo, como que pode? Então, será que Nossa Senhora veio para dividir? Como que pode isso? Né? Então, é preciso tomar um zelo com relação a isso. Né? Sim. Sim. Bíblico, acabou de dizer, né? Nada tem de novo, toda a revelação foi dada na palavra. Então, ela... Tem uma pessoa de Santa Bárbara, né? Amigo nosso, que nessa virada de 2000 leu tanto a Vassula, né? Que é aquela vidente, que ele comprou uma chácara no Iambi e está construído um abrigo antinuclear lá. Ele comprou mais de 500 sacos de cimento e de buraco. Nossa. Ele tem uma casa subterrânea, né? Porque ele levou a termo, né? Mais colega da Menique Miller, né? Mas assim, ele levou a termo, por quê? Porque ficou parado naquilo, né? Naquilo. E eu sei, ultimamente, que ele está indo para Jacareí também. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado com essas coisas. Então, procurem sempre, né, diante disso, o que a igreja diz sobre aquela aparição, sobre aquela manifestação. Então, a igreja não é. Se ela tem prudência, é porque a igreja está estudando. Então, é o que o César disse. Se fugiu da revelação, contradiz a revelação, como que pode ser uma aparição que nós podemos realmente pautar pela verdade? Ver a atitude também dos videntes, né? O caminho de santidade dos pastorinhos, é uma beleza, existe toda uma inocência, toda uma perspectiva ali que a gente consegue... Né? Como que a gente pode pensar na criança, embora a criança tenha a questão imaginária, mas ali existe toda uma realidade, como ela pode trazer situações ali que nós podemos dizer ali, é uma graça. Tanto é que a igreja canonizou, né, dois deles. Né? A Lúcia está em caminho aí, não se sabe, né? Mas é esse olhar. Né? Agora, como que é a atitude desse vidente? Né? Croácia? Tem estudos. Então, é uma coisa assim, é o lugar, o espaço, que a gente não pode dizer aquilo lá não é sagrado, aquilo lá não tem uma beleza ali em si. Agora, as mensagens que estão sendo estudadas, porque uma das questões, né, como que essas mensagens elas acabam diariamente sendo colocadas ou mensalmente, como que é isso? Né? Então, a igreja ainda é muito novo para a igreja esse tipo de mensagem. Né? Você vê os pastorinhos em Labouré, eram momentos ali, até mesmo em Guadalupe, né? Não era uma questão constante, como se vê.
e às vezes as contradições de mensagens. Então, a igreja tem essa cautela, vamos dizer assim. Ela não diz que não, nem que sim. Tanto é que você pode ir lá, porque é uma igreja, uma basílica, uma igreja ali, um santuário. Agora, é preciso pensar. Sim. E talvez a nossa geração não consiga nem discernir. Porque como que há o discernimento da igreja? Às vezes a gente acha assim, nossa, a igreja é tão demorada, mas a gente não pode julgar dentro do limite do tempo presente. Se a gente julga as coisas dentro do limite do tempo presente, a gente vai julgar segundo os critérios aqui, né? Então, se eu pego, por exemplo, daqui 50 anos, como que vai ser a visão global da realidade daquela comunidade, da fé? Então, há muitas coisas que a igreja ela dá um tempo. Então, por exemplo, a canonização, as beatificações, há muitas canonizações, por exemplo, de santos de 1500. Que talvez para aquela época, o que seria, por exemplo, de Joana d'Arc para aquela época? Será que ela seria um olhar de santidade diante daquele contexto? Ela não teve, tanto é que ela foi colocada na fogueira. Mas com o olhar agora presente de Joana d'Arc, uma santa. Então, é preciso ter uma concepção cíclica, né? Uma concepção que saia do tempo presente para que eu possa examinar e julgar aquele tempo. Então, há muitas situações que são assim. Até na nossa vida pessoal. Você passa daqui 20 anos, você examina aquele contexto e fala, nossa, hoje eu não teria feito isso. Mas naquele momento, não tinha nada que pudesse você a pensar aquela situação. Então, é a partir do tempo, né, o distanciamento daquele tempo, que a gente consegue fazer esse julgamento e discernir. Aquilo é bom ou aquilo não é, no sentido assim da realidade, do discernimento, né? Então, às vezes o tempo faz com que também nós já possamos discernir melhor. Sim. É. Então foi todo Santa Rita de Cássia, ela faleceu em 1400 e pouco. A devoção dela saiu assim quase 500 anos depois, né? Depois traz à tona a sua história. Então, a igreja ela serve-se de critérios, né, para que chegue à conclusão. Isso no sentido pessoal também. Quando existem aquelas crises conjugais, eu vou separar. Quando você legitima isso, você bate cabeça, mas espera aquilo passar. Espera a crise, né, vocacional, quando eu falo com jovens, padre, eu quero sair. Espera a crise passar. Depois você discerne melhor. Não adianta você tomar aquela postura, quero sair, eu não quero sair, não é para mim. Não, você está ali na cabeça quente, você está vidrado naquela situação. Então, o discernimento, ela tem que extrapolar aquele momento. Então, isso também, estou dando um exemplo, né, do discernimento, para que a gente possa pensar essas questões da igreja, né, que muitas pessoas dizem nessa questão do tempo, né? E até, como o César falou, essa questão dos santos mostram claramente isso, essa realidade que extrapola aí o tempo. E às vezes naquele momento a gente não a pessoa não consegue pensar o porquê daquilo e depois a gente vai discernir. Todos os processos, todas as decisões são processos que só podem ser decididos em nome. Eles decidem. Sobre o quê? Sobre a... Uma pessoa que vai se tornar santa ou não. Sim. Você chegou naquele momento de se tomar aquela decisão. Não, isso parte do próprio lugar. Por exemplo, Mamãe Cecília, em Piracicaba. Existe toda uma equipe, né, um postulador da causa, com aquela congregação. Eles vão fazer uma análise. Primeiro, precisa saber, porque o povo tem aquela devoção, eles reconhecem a santidade, porque, primeiro, as pessoas precisam reconhecer aquele grau de santidade. Então, existe
todo um processo, a processo diocesano. Depois se faz todo um relatório lá em Piracicaba, até a irmã deixa lá exposto lá esse processo, né, para as pessoas que quiserem ver. É muito interessante, tem mais de 5, 6 pastas, calhamaço desse tamanho com a vida da pessoa. Isso vai para lá. Chegou lá, por exemplo, houve uma divergência de datas, da data de morte da filha, alguma coisa assim, eu não lembro o correto. E aí tiveram que retornar, refazer esse processo. Aí eles criam um questionamento por aquilo, né, se tem algo errado nisso, porque não poderia ter a data errada, né? Por que aconteceu isso? Se eu não me engano, era uma questão do casamento e em relação aos filhos. Por exemplo, o filho nasceu antes do casamento. Era essa data que estava errada. Então, aí eles questionaram, né, uma questão de santidade aí, né, num contexto de uma época. Então, é mais ou menos isso. Então, eles questionaram isso, e, na verdade, não era um erro de digitação, de todo um processo. E aí tem que provar, tiveram que provar que aquela data, por exemplo, estava errada. Então, vamos dizer assim, existe o advogado ali, vou usar esse termo, né, advogado do diabo, né, de dizer, né, de contradizer a santidade da pessoa. E quando não consegue contradizer, né, essa santidade, significa que ela tem esse grau. Então, é esse processo que parte do lugar, não de Roma. Roma não vai dizer que ninguém é santo ou não, porque em todo o contexto ali do milagre depois, desse reconhecimento também do povo, da comunidade, do lugar, da história de vida, do testemunho da pessoa, aquele testemunho que é pertinente. Então, tudo isso vai somando, né? Isso é muito interessante. Mas não vem lá de cima só, né? Porque senão seria muito pobre, né, pensar uma perspectiva de canonização a partir de lá. Sim. Isso, existiu o processo, muita divergência, como eu citei lá da mamãe Cecília, né? Muita divergência que estão sendo estudada. Então a igreja tem essa cautela, não tem pressa. Que o povo possa considerá-la, aí é uma outra questão. Não sei dizer. Eu não consigo dizer assim, porque eu não acompanhei, né? Mas eu sei que tem um processo ainda, não foi nada. O povo, existem milagres, tantas situações, né? Então tem toda essa questão. Padre Donizete agora, né, em Tambaú, Beato Donizete, né? Sim, agora. Tem lá do norte também Frei Damião, né? Frei Damião, também agora no processo. Santa Dulce. Na verdade, todo o processo que é aberto é um processo de canonização. E para passar a canonização, aí tem os graus, né, de venerável, de beatificação, de canonização. Então, não se abre assim, o processo de beatificação já é canonização. E, para isso, vai se elevando os graus para que possa ter esse reconhecimento da canonização da pessoa. Está em processo diocesano. Processo diocesano. Tem muitos no Brasil, é uma imensidão. No Rio Grande do Norte foi 70, se não me engano, os mártires de Cunhaú, Uruaçu, foram canonizados. Agora a Santa Dulce, tem a Inhaxica, né? Beata Inhaxica, Frei Galvão, Santa Paulina, a Albertina Breckenbrock. Tem aqui próximo também da terra o Nelsinho, né? O Nelsinho venerável já, né? Então Brasil tem muitos, né? E que a gente possa fazer parte desses também, né?
Só não falar pro pessoal lá de Caruaru, lá, o pessoal. Só não pode falar lá. Juazeiro lá. Então, voltando aqui esse texto, né, escatológico, depois a gente vai ver aqui as perseguições, depois do começo das dores, a perseguição, as tribulações, vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, a sua segunda vinda, e depois algumas parábolas escatológicas, que são a lição da figueira, o vigilante dono de casa e o servo fiel e prudente. Então aqui, por exemplo, o vigilante dono de casa, no capítulo 24, versículo 43. Ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora da noite que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Então, ficai preparados. Então, não precisa, vamos dizer assim, qualquer aparição que possa dizer de preparar, Jesus já disse. Então, tem respaldo da revelação, né? Porque Jesus já havia dito. Então, essa preparação, essa vigilância, Jesus já havia dito tudo. Qualquer coisa que possa ser dita nesse sentido já está gravado, né? Então, esta questão também. Depois, o servo fiel e prudente, as 10 virgens, então é muito interessante também. Vamos ler o 25, né? As 10 virgens. O reino dos céus pode ser comparado a 10 moças que, levando suas lamparinas, saíram para formar o séquito do noivo. A imagem do noivo, né? O esposo. 5 delas eram descuidadas e as outras 5 eram previdentes. As descuidadas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviam-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. As descuidadas disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Olha só que texto, né? É apocalíptico. Então, a questão da vigilância, de novo, ela cai nessa perspectiva, né? O que é o óleo? O que é o óleo das lamparinas? Que as previdentes estavam ali. É a oração, a fé, o sacramento. Lembrando que o óleo é esse sinal da unção. É estar como ungido, né? O sinal do Messias é a unção. Então, estar ungido, estar em Cristo, estar preparado. Então, isso marca. Parece que no texto, se a gente lê ao pé da letra, a gente vai dizer assim, que falta de caridade das outras, né? Mas cada um tem a sua fé, né? Cada um tem a sua vida sacramental, que vá buscá-lo. E nós possamos alimentar. Então, há situações que cada um tem que buscar por si só o caminho de santidade. É claro que nós precisamos do outro para a santidade, né, para vivermos a santidade. A nossa fé não é individualista.
nós necessitamos do outro para viver pela fé e pelas obras. Portanto, nós não vamos ser salvos somente isolados em um lugar, né, pensando a fé consigo mesmo. Nem os padres dos desertos conseguiram fazer isso. As pessoas vinham ao encontro deles e eles anunciavam o evangelho. E viviam no deserto para o anúncio. Então, é preciso pensar, né, nesse caminho de santidade. Então, ser previdentes e não descuidados. Então, a vigilância, ela marca a apocalíptica dentro do Evangelho de Mateus. Isso é muito interessante também. Então, quando quiserem pensar nessa questão do Apocalipse no Evangelho, podem pegar essas parábolas do talento, das virgens, da figueira. Então, há muitas parábolas que são de fim escatológicos e, portanto, apocalípticos. Interessante também. Ficou claro? Sim. É claro que nós temos muitos outros textos, né? Por exemplo, o texto de Isaías tem o pequeno Apocalipse e o grande Apocalipse. O grande Apocalipse de 24 a 27 de Isaías e depois o pequeno Apocalipse de 34 a 35. Então leiam também esse trecho para a gente ter essa noção, né, desse Apocalipse dentro do contexto de Isaías. Então, para a gente fechar esse pensamento sobre o texto do Apocalipse, nós achamos partes, perícopes ou trechos apocalípticos também, até mesmo no Magníficat. Leiam o Magníficat de Maria. Tem uma perspectiva apocalíptica também, né, de destronar os poderosos, elevar os humildes. Então, é uma perspectiva futura, em Cristo Jesus. Então, essa imagem é muito interessante. Então, eu volto a essa imagem, né, para a gente pensar essa inspiração do Apocalipse. Então, a apresentação, né, do capítulo 1 ao 3, a visão das igrejas, ela não está desligada do final, né, que é o novo céu e a nova terra, Nova Jerusalém. Se ela está falando no início das igrejas, depois, no final, ela vai falar daquilo que é a nova igreja, é a nova concepção de igreja, e a esposa e os cordeiros. O trono, lembra a imagem do trono, o cordeiro, que também no final ela é descrito, a vitória do cordeiro, 19 e 20. Os 7, né? Os 7 selos, as 7 trombetas, o tempo do testemunho, também no capítulo 15 a 18, as 7 taças. E o centro, né, vamos dizer assim, a centralidade do Apocalipse, esse evento da encarnação, a mulher e o dragão, Deus que protege o Messias e o seu povo, o menino que nasce para essa esperança do povo. Então, essa imagem central dentro do livro do Apocalipse. Então, são imagens que a gente conseguiu trazer. Vocês têm alguma pergunta sobre o texto? Deu para compreender um pouco, estudar, ter uma noção, né, do que é o livro? Ficou claro? Tiveram alguma dificuldade? Conseguiram acompanhar? Ninguém vai sair daqui com medo, aterrorizado. Então, vejam, eu não sei se trouxe uma outra imagem do livro do Apocalipse daquilo que vocês tinham como compreensão. Sim ou não? Hã? Como que é? Então, fazendo... Tem que reforçar. Ninguém quer perguntar? Nada? Sim, depois aqui eu até descrevo, né, que são os apócrifos, né? Existem muitos.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Está mais para trás. Por exemplo, né? Dentro dos apócrifos, do Antigo Testamento, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Baruque, Elias, Esdras, Moisés, Siraque, Esdras, visão de Esdras, o livro de Enoque, é um livro grandioso, né? um apócrifo grande do Antigo Testamento, a Assunção de Moisés, também o Testamento de Adão, o Testamento de Abraão, o Testamento de Isaque, Testamento dos 12 patriarcas, Testamento de Moisés. Eu não li todos, eu assim, tenho alguns que eu já vi algum trecho, mas não li todos. O Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé, de Estevão, de Maria, de Felipe, de Bartolomeu e também o de Zacarias, né? Então, tem diversos textos, né, que mostram uma apocalíptica também. Então, são textos que permeiam essa literatura. Você vê que é muito vasto, né? Quando a gente estende do livro do Apocalipse para uma literatura apocalíptica. Todo um contexto. Sim, é questão da revelação, né? Às vezes contradizem os livros da revelação, tem ideias contrárias, então elas saem da métrica, né? Da canonicidade dos livros. E, portanto, a gente não reconhece, né? Como livros fidedignos à revelação. Mas você pode ler, né? Tem, por exemplo, o apócrifo de São José, e contam detalhes da vida de São José, mas são puramente livros que trazem uma imaginação de Maria, entre outras figuras, né? Então, existem muitas imaginações. Fruto disso, nós temos hoje uma grande série de filmes religiosos da perspectiva bíblica, né? Agora saiu de Maria Madalena, não sei se alguém está lendo, está vendo, né? Ela extrapola o sentido bíblico, tem os textos da Bíblia, mas mostra imagens que, às vezes, se a pessoa não tiver essa compreensão, vai dizer, olha, isso aqui é da Bíblia. É como um senhor estava me dizendo, olha, padre, eu não sabia que Maria Madalena, por exemplo, tinha um dos leprosos, que ele foi curado, mas ele virou ladrão, né? E ele morava próximo lá de Madalena, ou tinha algum parentesco, alguma coisa assim. Quer dizer, se une um trecho, por exemplo, dos 10 leprosos, para que aquela série tenha cenas, encenações e situações, vão se usando personagens bíblicos para um desenrolar. Então, quem não tem essa consciência acha que está na Bíblia, né? Quem não conhece, não lê a Bíblia, não vai dizer, olha, isso aqui é bíblico, né? Então, tem gente que prefere ver filmes bíblicos do que ler. É um grande engano, porque a gente pode errar em muitas situações, até porque existem muitas criatividades que estão nessas séries. Então, você pode ler ou ver o filme, mas tendo essa consciência sempre, que ela está ligada a uma ficção, né, e não uma realidade, porque é muito complexo você conseguir, por exemplo, de Maria Madalena, falar de toda a sua vida. Não tem no Evangelho. Não se falam alguns trechos da sua conversão, do seu discipulado, da ressurreição. Então, é isso que marca. Agora, outras coisas, se ela tinha marido, onde ela vivia, o que fazia, isso é pura imaginação. É ficção, vamos dizer assim, né? É algo que não corresponde ao sentido bíblico. É isso que acontece muitas vezes nos apócrifos. É uma tentativa de responder algo que está fora do texto bíblico. Então, uma resposta bíblica. E isso, às vezes, é um risco. Você querer trazer imagens daquilo que foi Nossa Senhora fora da Bíblia
Quer dizer, você está extrapolando aquilo que os autores da Revelação quis dizer, por exemplo. Por que será que Lucas quis mostrar somente essa situação, por exemplo, da figura de Maria? Tem um sentido de ser. Tem um sentido da promessa. Por que José apareceu tão pouco nas Escrituras? E os apócrifos querem fazer com que ele apareça tanto, né? Então tem um sentido ali do José, na sua sobriedade, na sua simplicidade, na história da salvação, mas não pequena. Embora apareça tão pequeno, mas a grandiosidade está não no sentido de aparecer pouco, mas na sua intensidade, naquilo que ele aparece. Então, isso é importante também. Não. Sim. Não. São textos. Alguém achou, alguém escreveu, levou o nome de alguém. Então, são nesse sentido, né? Bartolomeu, por exemplo, talvez uma comunidade, posteriormente. Boa parte desses apócrifos foram escritos, às vezes, até muito depois dos textos bíblicos, do século III, IV, V, VI, às vezes tão distante das comunidades apostólicas. Então, por isso, esses erros, né? Quanto mais próximo das comunidades apostólicas, menos a intensidade de errar. Quanto mais longe, por isso muitos textos achados no Egito, achados em comunidades tão distantes, né, que não tinha apostolicidade, vamos dizer assim. Portanto, tinham a necessidade de escrever contos extra-bíblicos para poder alimentar a fé. Ficou claro? Sim. Vamos fazer uma oração. Agradecendo a Deus pelo dom da vida de cada um de nós, que possamos, a exemplo dos textos que nós lemos, possamos ser vigilantes na fé, que possamos sempre estar com o coração preparados, com a ação do Espírito Santo em nossa vida, em nosso meio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Imaculada Conceição e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.